Olá, ótimo dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um NPWcast e sempre os nossos NPWcasts têm muita novidade, né? Diversidade de assuntos, profissionais extremamente competentes. E hoje é um dia muito especial porque realmente nós temos um especialista e uma pessoa que domina o assunto financeiro. Estou falando do nosso querido Thiago Martello, seja muito bem-vindo à nossa gravação, é um prazer compartilhar com você essa experiência. Eu que agradeço, Karina, pelo convite. É um prazer estar aqui também. E bora lá, vamos falar sobre finanças pessoais e ajudar o brasileiro a melhorar a saúde financeira dele. Maravilha. Para vocês saberem um pouquinho de quem é o Thiago Martello, uma pessoa incrível e sensacional, domina o assunto de uma forma exponencial. O Thiago Martello, ele é fundador da Martello Educação Financeira. Ele fez pós em finanças, né, na FGV. E uma novidade, assim, que eu acho que essa parte é sensacional, a trajetória que ele teve num episódio ali na TV, no Shark Tank, compartilhando toda a experiência dele, e realmente foi uma jornada de muito conhecimento aqui que ele vai trazer para a gente hoje. E claro, falando um pouquinho de educação financeira, antes de mais nada, né, é importante saber o porquê que o Thiago trabalha com educação financeira, o que você tem para trazer para a gente sobre esse assunto, que é um assunto tão falado no mercado e que incomoda muitas vezes por falta de conhecimento, né, Thiago? É isso mesmo, educação financeira, infelizmente, a gente não aprende em lugar nenhum, né? A gente não aprende em casa, a gente não aprende na faculdade, na pós, não aprende em lugar nenhum. Então, lição não aprendida é lição repetida. Então, enquanto a gente não aprende a lidar, então, com alguma coisa, a gente vai continuar tendo dificuldade com isso. E pegando o gancho aqui para falar um pouco aqui da minha história, né, do porquê que eu falo, né, e trabalho com a educação financeira, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a educação financeira que bateu na minha porta, né, porque foi por uma questão de necessidade. Com 6 anos, meus pais se divorciaram, a gente já passava bastante dificuldade, começamos a passar mais dificuldade ainda. Com 9, eu fui vender doce num farol, na zona leste de São Paulo, para poder me alimentar. Então, meus aprendizados com o dinheiro chegaram muito cedo na minha vida. Normalmente as besteiras financeiras, Karina, que as pessoas fazem, estoura nome, cartão com 20 e poucos, eu fazia isso com 10, 12, estourando a cantina da escola, porque a tia me vendia fiado. Então esses aprendizados com dinheiro chegaram muito cedo. Quando eu tinha 21, eu realizei um grande sonho que era entrar para trabalhar num banco. E aí, claro, quando eu entrei, eu pensei, cara, vou poder me ajudar a minha família, vou ganhar melhor e tal, mas também criei a ambição de poder orientar as pessoas para sair dos juros, sair do cheque especial, sair do estouro do cartão. E aí achei ali que eu poderia ser um agente de transformação do meu país. Só que não, né? A gente sabe, infelizmente, que os bancos aqui no Brasil vivem justamente da falta de educação financeira do brasileiro. Então, 8 anos depois, já graduado, pós-graduado, com várias certificações de mercado, entre elas especialista em investimentos, eu decidi realmente fundar, então, a Martello Educação Financeira, criando uma metodologia própria de como uma pessoa pode se organizar financeiramente falando, sem precisar de planilha, caderninho, aplicativo. Tomou bastante conhecimento, né, essa metodologia do Desplanilhe-se no mercado. Escrevi um livro falando sobre a metodologia e por conta disso fomos parar no Shark Tank Brasil. Eu falo no plural, né, porque eu tenho um sócio, Danilo Mendes, e nós dois fomos no Shark Tank Brasil participar para poder explicar sobre isso. E fisgamos 2 grandes tubarões, né? Então esse é um pouquinho aí da trajetória e o porquê que eu digo que é a educação financeira que bateu na minha porta, né? Que legal, que legal. Parabéns por essa trajetória e esse resultado é sinal de muita competência, né? Então, realmente, seu desenvolvimento está sendo incrível a cada dia. Quando a gente fala um pouquinho da educação financeira, como que você enxerga o panorama da educação financeira no Brasil, tendências de mercado? O que você tem para contribuir com a gente dentro desse contexto? Legal. Vamos fazer um recorte. Primeiro mundo, acho que é legal. A gente faz mundo macro, né? E depois a gente vem pro micro, né? Ok. Então, assim, ó, resumidamente, pesquisas recentes mostram que 1/3 só da população global tem níveis básicos de educação financeira. Então, a gente já percebe logo de cara que é uma dor do mundo. A última pesquisa global que foi feita sobre educação financeira foi em 2014. É uma pesquisa um pouco antiga, mas é a última que nós temos, encomendada pela Standard & Poor's, onde mostra que de 144 países, o Brasil ficou na posição 74 de nível de educação financeira. Ou seja, a nossa educação financeira está na UTI, né? Quando a gente vem aqui para o Brasil, agora então falando do mercado micro, a gente tem pesquisas, por exemplo, como a PEIC, que é a pesquisa de inadimplência e endividamento do consumidor, feita pela FEComércio, outras também do Serasa, que agora, 2024, essa é bem recente, mostrando que 75% da população brasileira tem problema com dinheiro.
Então, infelizmente, o panorama é péssimo nesse aspecto. Agora, a parte boa, né, assim, a visão positiva da coisa, vamos também falar de coisa boa, né? Não dá pra falar só de coisa ruim, Exato, né? Vamos olhar o copo meio cheio, né? O copo meio cheio é que, por exemplo, em 2020 se tornou obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas públicas, né? Então, ou seja, de alguma forma, esse tipo de assuntos tem ganhado notoriedade das nossas autoridades ao ponto de entrar na base curricular nacional, né? Então, isso foi uma demonstração clara de que esse é um assunto muito importante para todos os indivíduos ao ponto de ser colocado realmente na base curricular. Esse é um cenário bom. Outro cenário bom, né, um outro recorte positivo que a gente pode fazer é que até pouco tempo atrás o maior canal do YouTube do mundo, não é nem do Brasil, do mundo, era um canal que falava de educação financeira. Então, ou seja, cada vez mais a gente tem ganhado influencers e celebridades nessa área, e isso é muito bom, porque faz com que então o brasileiro se interesse pelo assunto, tornando cada vez mais falar sobre dinheiro uma coisa normal, que é o que vai gerar conhecimento, é o que vai gerar quebrar os tabus, né, quebrar crenças, para poder realmente, em algum momento da história aqui desse país, ter uma melhor educação financeira. Realmente é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Inclusive, a formação nas escolas, as crianças aprendem tudo, menos educação financeira, né? Agora, algumas escolas colocaram uma metodologia e entenderam a importância de formar adultos com mais conhecimento sobre esse assunto. Mas pegando esse gancho, é importante também, né, uma vez que a NPW é uma consultoria de recrutamento e seleção que trabalha com pessoas, e é todo um cuidado que nós temos, né, com essas pessoas que são importantes na nossa jornada com os nossos clientes, o quanto que o desequilíbrio, vamos usar a palavra bagunça financeira, interfere inclusive na produtividade, na performance desses candidatos. Como que você enxerga isso, Thiago? A gente tem uma brincadeira na área, Karina, que a gente fala o seguinte, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? É uma brincadeira, mas quer dizer o seguinte, que quando o bolso está mal, todo o resto está mal. Não tem como uma pessoa ser produtiva, competitiva, enfim, se tiver com um problema financeiro, né? Então imagina uma situação onde você trabalha o mês inteiro para chegar então no final do mês lá, lutando, trabalhando, né, saindo da sua casa, deixando seu filho, sua esposa, seu marido em casa, e aí chega no final do mês para você receber toda essa recompensa em forma de dinheiro e esse dinheiro inteiro para pagar a dívida. Não é satisfatório para ninguém, né? Não é viável para ninguém. É estressante, né, Thiago? É estressante. A pessoa fica com a sensação de estar enxugando gelo, né? Então, pesquisas mostram que várias doenças físicas e emocionais são oriundas, né? Acabam sendo decorrentes de problemas financeiros. O que é óbvio. Você que está me assistindo não precisa ser um guru, um gênio. Uhum. É meio óbvio, né? Se eu tô devendo, se eu não consigo emergir, se eu não consigo pagar minhas contas em dia, se eu não consigo fazer o básico ali da minha vida, alimentação, um pouco de lazer e tal, é óbvio que essa pessoa vai ficar cada vez mais triste, que pode gerar uma depressão e, consequentemente, um turnover na empresa. Trocar, às vezes, uma vaga por outra para ganhar R$200 a mais, o que não vai resolver o problema, né? Então, ou seja, realmente uma péssima saúde financeira vai interferir negativamente em todos os aspectos, inclusive o profissional. Uhum. E muito desse tema que você trouxe para nós aqui, que nós trabalhamos com pessoas na NPW, o quanto que as empresas hoje têm problemas ou dificuldades com comportamentos. E muitas vezes o comportamento tem esse viés financeiro. Pessoas com transtornos de ansiedade, pessoas com depressão, que não ficam nas empresas, tem muita instabilidade. Fica 6 meses em uma, passa para outra e muitas vezes a troca não é porque vai ganhar R$200 a mais, é porque está com tantos problemas também financeiros ali e que desencadeia outras questões emocionais e que a produtividade cai. Só que ela não enxerga isso. E aí fica num ciclo que parece que não tem saída, né? Mas é algo muito delicado e que a gente precisa trabalhar e ter conhecimento disso para que a gente possa alavancar outros patamares. Deixa eu só complementar isso que você acabou de falar, Karina. Claro. Isso tudo que você falou, né, que a gente está conversando aqui é tão real que, por exemplo, né, a Martelo tem sido contratada por grandes companhias para poder justamente fazer processos de educação financeira interno, corporativo.
de tamanha necessidade, né, que as empresas entendem, né, que esse assunto ele é vital para todo o resto. Então, isso é preponderantemente importante, né? Olha a que ponto chegamos, né? A pessoa não tem educação financeira, porque, como eu disse no começo do nosso bate-papo, a gente não aprendeu em casa, na faculdade, em lugar nenhum. E aí o empregador tem que tomar, né, as rédeas dessa informação, dessa situação, para poder ajudar o seu colaborador. É incrível, né? É incrível que ponto chegamos e o quanto esse assunto precisa ser olhado com muito, eu diria com muita atenção, né? Sim. Para preparar essa base aí que nós temos ali promissora aí para o nosso mercado de trabalho. E claro, você é o especialista nesse tema de educação financeira e toda a sua experiência e a sua jornada ali no Shark Tank, junto com o seu sócio, Danilo Mendes. E falando um pouquinho do mundo do empreendedorismo, né? Que eu falo que as pessoas muitas vezes vão pelo amor ou pela dor. Exatamente. Como é que você enxerga isso, Thiago? Porque às vezes o desafio, né, de empreender, de começar um negócio novo, surgem muitas questões na cabeça da pessoa, né? Poxa, mas eu não tenho dinheiro, como eu vou começar? Poxa, mas se isso não der certo, como que eu vou tocar a vida, né? Poxa, hoje eu trabalho como CLT, como que eu vou fazer essa transição? Então, esse mundo, né, pensando em transição de quem é CLT para empreender, para quem já tem uma veia empreendedora, quais são as sacadas que são itens imprescindíveis para que a gente tenha isso bem evidente, para ter uma trajetória mais leve? Vamos lá, né? Eu acho que daria para fazer um podcast inteiro só em cima dessa pergunta, né, Karina? De o quão emblemática ela é. Mas vamos lá, vou tentar, né, de uma forma resumida, colocar aqui os meus pontos, né? Então, eu acho o seguinte, a primeira coisa que o indivíduo, né, que está empreendendo tem que ter em mente é fazer uma autoanálise e entender como que ele caiu no empreendedorismo, né? Porque tem gente, sim, como você brincou, né, Karina, falando do amor pela dor, né? Tem gente, sim, que empreende pelo amor, né? Então, eu, por exemplo, eu decidi sair do meu empregador, me programei para isso, para poder empreender e hoje ter a minha própria empresa. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que foi mandado embora subitamente, não sabia o que fazer, não arrumava emprego, teve que empreender por necessidade. Então eu acho que isso já muda bem as coisas, né? Quando o empreendedor tá pelo amor, ou seja, foi uma opção, foi uma escolha, foi uma decisão, e quando o empreendedor caiu naquela situação por uma questão de necessidade. Então isso já muda bem as coisas. Beleza. Bom, depois que a gente começa então a empreender, seja por um ou por outro, o próximo desafio é o seguinte, além de você gerir não só a sua vida pessoal, agora você vai ter que gerir então a sua vida profissional, porque quando você trabalha para uma empresa, pelo menos hipoteticamente, se for uma empresa consolidada, organizada e tal, você já tem um escopo de trabalho, né? Nas consultorias tem lá o tal do desenho do cargo, não é isso, sim, Karina? Sim, que cargos, já traz salários, né? Isso, né? Direitos e deveres sim, e por aí vai. Então já tem um escopo de trabalho. Quando você é empreendedor, empreendedor, né? Cara, você chuta o escanteio e cabeceia a bola ao mesmo tempo. Então, além de todos esses desafios, ainda tem a questão financeira. E a questão financeira agora em duas pontas, não só a sua pessoal, mas a empresarial, a da empresa que você está formando, que você está criando. Então, ou seja, o primeiro problema, né, agora focando aqui nas finanças, que é o tema, o primeiro problema que esse empreendedor enfrenta se ele já não sabia gerir, muitas vezes, pelos números a gente vê isso, não sabia gerir nem a própria vida financeira, que dirá agora também a da empresa. E aí, Karina, vira um balaio de gato, mistura tudo, vira uma coisa só, e esse é o começo do fim. Porque a pessoa, né, o empreendedor precisa entender o seguinte, que o dinheiro que a empresa ganha não é dela, é da empresa. Mas aí dá um nó na cabeça da pessoa, fala, pô, mas se a empresa é minha, como assim o dinheiro não é meu? Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Né? Então, ou seja, o empreendedor, a primeira coisa, né, fica aqui uma dica, uma lição de casa aí para você pensar e implementar na sua vida, a primeira coisa que você, empreendedor, tem que fazer é ter um salário. É isso mesmo. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou empreender, vou ser dono da minha empresa, faço o que eu quiser. Não é bem assim. Se você priorizar a longevidade da sua empresa, você precisa tomar algumas decisões importantes. Entre elas, essa. Você precisa ter um salário. É isso mesmo. O lucro da empresa é da empresa. Você, por trabalhar nela, você é responsável por receber um pedaço disso. Como sócio, você vai ganhar ou não, depois de um período, se a empresa tiver tido lucro.
Então, fazer a distinção do bolso da empresa e do bolso da pessoa física, o que é compromisso, investimento, necessidade de um e o compromisso, necessidade do outro, é preponderante para o sucesso e a longevidade da sua empresa. Isso também, né, a gente pode considerar, pensando aí no mundo do empreendedorismo, sociedade, empresa, claro que uma fatia do lucro da empresa pode sim ir como um salário de um sócio, e dependendo do crescimento da empresa e da estabilidade financeira, final do ano coloca-se um bônus, coloca um percentual, distribuição de lucro, né? Você investe na empresa para um crescimento da operação, uma nova estratégia, mas isso requer maturidade e conhecimento. E nessa transição que eu usei o exemplo para vocês de amor e dor, muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento, então ela aprende ali errando, muitas empresas quebram porque falem nesse meio do caminho, porque não tem essa inteligência e esse conhecimento. E essas dicas do Thiago é uma oportunidade incrível que nós estamos tendo aqui para vocês que nos assistem, para vocês que têm a ideia de começar um negócio. Eu falo que a empresa começa com a portinha, né? Faturamento 0,00. E como que nós fazemos para que esse faturamento gradativamente a gente cresça e de forma saudável para que realmente a empresa tenha ali uma longevidade, como você comentou. E claro, né, no meio dessas informações, é uma mistura de empresa, família, eu posso pagar a minha fatura do cartão de crédito com o dinheiro da empresa, o condomínio, aí vira uma bagunça só, pessoa física, pessoa jurídica. E como que você enxerga essa questão? Vou usar o termo ajudas familiares, né? Filhos precisam bancar os pais, o quanto que isso é saudável, até que momento as pessoas têm que ajudar, porque é uma geração que eu falo assim, os pais nos criaram e nos ajudaram, né? E nessa fase de uma terceira idade, onde eles ficam mais debilitados, muitas famílias ficam com esse item muito confuso, até que ponto eu posso ajudar? E é um assunto pertinente aqui quando a gente fala de finanças e empreendedorismo, porque tudo é dinheiro, né? Tudo é energia, tudo é dinheiro. Como é que você enxerga isso, Thiago? Isso está mais enraizado no nosso dia a dia do que a gente imagina, né, Karina? Uhum. Não é à toa, por exemplo, que dependendo da empresa que você vai trabalhar, como CLT lá e tal, tem alguns benefícios que são extensivos à sua família, não é assim? Como o plano de saúde, por aí vai. Então, esse lance da ajuda, ela tá em todo lugar, né? Mas especificamente falando sobre dinheiro, né? Vamos lá. É assim, ó. Primeiro eu vou fazer um recorte sobre uma pesquisa e depois eu vou dar a minha opinião, né? Então, assim, saiu uma pesquisa também, essa já também faz um tempo, que fazia a seguinte pergunta, né? Ela abordava uma pessoa na rua e perguntava assim, oi, tudo bem? Você guarda dinheiro? Para os que respondia que não guardava, que era a maioria, fazia-se uma segunda pergunta. A pergunta era, por que você não guarda dinheiro? Terceiro maior motivo das pessoas que respondiam do porquê não guardava dinheiro, respondia porque tinha que ajudar os pais. Tudo bem, então vamos falar sobre isso. É assim, ó. Não tem problema nenhum você ajudar o seu pai, né? O seu familiar. Que bom, na verdade, né? Eu mesmo paguei algumas contas da minha avó, que foi quem me criou, muitos anos. E eu me sentia feliz por poder devolver um pouquinho de tudo que ela fez por mim. Então não tem problema nenhum. É moral, é ético, é cristão fazer isso, né? Honrar pai e mãe, enfim. Então não tem problema nenhum em fazer isso. Mas o ponto é, e se eu não pudesse? Consegue perceber? Então, o problema é, vamos pensar de forma estruturada. O problema é, essa geração não está guardando dinheiro porque tem que ajudar a anterior. Então a próxima não vai conseguir guardar porque tem que ajudar a atual. A outra porque tem que ajudar a próxima. Ou seja, nós criamos no Brasil, infelizmente, um ciclo da pobreza. Então, ao invés de uma geração ajudar a construir a outra e tudo mais, não, uma geração ceifa a possibilidade de uma geração emergir, sair, né, da situação em que está e tudo mais. Então, esse é o problema, né? Esse é o ponto central. A gente está criando no Brasil o ciclo da pobreza. Tá, como que a gente sai disso? Então, assim, ó, você pai, mãe que está nos assistindo, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte... Sabe aquele ditadinho? Eu cresci com vó, né? Então eu tenho vários ditadinhos de vovó, né? Sabe aquele ditadinho assim, ó? Não tem, o que vale mais, né? Como que você vai desvestir um santo pra vestir outro? Sabe esse ditado? Você veste um santo, descobre um santo e cobre outro. Não faz o menor sentido. Então assim, ó, você pai, mãe que tá aí, né, me assistindo, pensa assim, eu quero ajudar meu filho. Legal, tem que ajudar o filho também, bacana, né? Também é digno, você botou no mundo, tem que ajudar. Mas antes de pensar em ajudar o seu filho, você tem que também se ajudar.
Porque lá na terceira idade, né, na hora que você estiver desacelerando, se você só não precisar da ajuda do seu filho, já é uma ajuda e tanto para ele. Então, antes da gente poder dar algo pro próximo, a gente precisa estar nutrido daquilo. Se eu não estiver cheio, como que eu vou doar? Então, esse é o ponto. Eu recebo muita gente querendo ajudar o próximo, ajudar o filho, o parente e tal, mas às vezes não tem, né? Para ele mesmo, isso já organizado, estabelecido. Então, assim, ajudar é bom, mas tem que ter um limite também. Tem que ter um acordo, porque senão a ajuda se torna obrigação depois de um tempo. Né? Então, por exemplo, eu já atendi vários casais que, sim, um ou outro ajudava o pai, a mãe e tal, só que se não for uma ajuda devidamente combinado, organizado, ou até por um tempo estabelecido, vira uma obrigação. E aí vira mais um peso nas finanças do casal. Então, tudo me cabe, mas nem tudo me convém, sabe? Então, tudo que tem que estar combinado, tem que estar definido para realmente não virar uma obrigação. Uhum. É algo para se pensar, né? É uma provocação importante aí que o Thiago trouxe aí para as famílias, para as pessoas e para avaliarem todo esse contexto. E falando de finanças, crédito pré-aprovado, cartão de crédito, que é tudo que todo mundo gosta, né? Vai passando e a fatura chega e fala, nossa, mas eu não gastei tudo isso? Como que você... O que você tem para contribuir com a gente, assim, com relação a créditos, modelos de negócio aí no mercado? O que é mais saudável? Como você mesmo trouxe, o seu livro não tem planilha. Então, como que a pessoa organiza tudo isso? Bom, mais uma pergunta que dá aqui para ficar horas falando, né? Mas, de novo, vou tentar ser sucinto. Eu costumo dizer, Karina, que o crédito aqui no Brasil, ele deveria ser encarado pela pessoa física como um câncer. O crédito, ele é um câncer para as pessoas físicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para e pensa comigo só um pouquinho. A pessoa já não tem Os números mostram isso. As pessoas no Brasil, o brasileiro, em sua essência, não tem educação financeira. Ou seja, não sabe lidar com o próprio dinheiro. Imagina com o dinheiro do outro. Esse outro seja o banco, seja a família, o empregador. Então, ou seja, a lambança está feita. Então, você soma um dia a dia, hoje em dia, bem estressante, vários gatilhos emocionais para comprar o dia inteiro, o tempo todo, ou sem parar, através do Instagram, Facebook, televisão, rádio, tudo, né? Eu li uma pesquisa também recente que mostrava o seguinte, Karina, que um cidadão adulto da década de 50, 60, o que ele recebia de estímulos para gastar na vida, a gente hoje recebe no dia. Nossa! No dia! Imagina, década de 50, 60, televisão, rádio era muito arcaico, internet não existia, né? Então, ou seja, hoje em dia não, hoje em dia a gente está o tempo todo conectado, então a gente recebe gatilho para gastar o tempo todo. Então você vai juntando, tá juntando aí? Não tem educação financeira, facilidade ao crédito e estímulo para gastar o tempo todo, vida estressante e por aí vai, pronto, a meleca está feita, né? Para dizer uma palavra branda aqui, né? A meleca está feita. Então é assim, vamos lá, vamos distinguir uma coisa da outra. Quando a gente está falando em empresa, né, no empreendedorismo, na minha empresa e tal, o crédito, em alguns momentos, em algumas situações, pode ser saudável, tá? Existe um escritor indiano chamado Damodaran que ele defende isso, que até 30% de grau de endividamento na empresa pode ser saudável. Por quê? Porque você alavanca a operação e por aí vai. Mas na empresa, isso pode ser interpretado, então, como investimento. Investimento em matéria-prima, investimento em marketing, investimento em alguma coisa. Na pessoa física, não. Na pessoa física é consumo. Sempre é consumo. Por que alguém pegaria um empréstimo na pessoa física a não ser para consumo? Ou para resolver um problema, né? Enfim. Então, o crédito, ele é um câncer na família brasileira, um câncer para o CPF. Não pode pegar. Tá, aí quando eu tô falando isso, Karina, só falta me crucificar, né? Assim, mas, Thiago, o pobre, né? A pessoa precisa do crédito e tal. Então, sim e não. Vamos lá. Então, vamos lá. As pessoas pegam crédito por duas situações. Ou porque ela tá antecipando o futuro, ou seja, eu quero ter acesso antecipado a uma coisa que eu não poderia ter nesse momento. Então, eu pego crédito para poder acessar aquela coisa. Ou para resolver um problema que eu não me antevi, eu não me programei, né? E aí aconteceu o problema e eu não tenho dinheiro. Então vamos falar rapidamente sobre esses dois aspectos?
Então, o segundo aspecto, vou começar de trás para frente. Segundo aspecto. Karina, é absurdo eu dizer que um pneu vai furar? Que faz parte. Que uma geladeira vai pifar? Sim. Que um celular vai cair no chão, quebrar a tela, ou vou roubar, né? Em São Paulo, né? Vai roubar o celular. Não é óbvio falar essas coisas? Sim. Então, pessoal, é assim, ó. Eu preciso, é uma necessidade eu começar a guardar dinheiro agora para lidar com esses problemas que irão acontecer. As pessoas costumam dizer que são imprevistos. Não! São totalmente previstos. Vai acontecer. Uma televisão não vai durar o resto da vida, um computador não vai durar o resto da vida. Então eu preciso me organizar desde já para que quando aconteça esse problema, eu não tenha que ter acesso a crédito para poder resolver. E aí sai mais caro, né? Sai mais caro, porque aí eu vou ter que pagar o dinheiro que eu peguei mais os juros da operação, né? Aliás, juros, né? Pensando aqui rapidamente, juros. O que é juros? Os juros é o custo do dinheiro. Você pegou dinheiro emprestado e tem um custo isso, que é o tal dos juros, tá? Agora, antecipar futuro. Antecipar futuro é muito perigoso. É muito perigoso, porque se a gente anda mais rápido do que as nossas pernas, a possibilidade de tropeçar é bem grande. Aí eu vou falar um outro ditadinho popular, né? É o tal de colocar a carroça na frente dos burros, né? Ou seja, se as minhas finanças, né, meu dinheiro, minha situação não permite que eu tenha acesso àquilo naquele momento, é a prova cabal, irrefutável, de que você não poderia ter acesso àquilo naquele momento. Essa é a ideia, entende? Então, assim, ó, quer crescer na sua vida financeira e sem precisar de crédito? É bem sim. A dica é simples, né? Implementar é um pouco mais complexo. Mas a orientação é, eu tenho que viver sempre um degrau anterior ao que eu poderia viver nesse momento. É só isso. Se você conseguir fazer isso na sua vida vai ser próspera. Ou seja, se você ganha, sei lá, 10 mil reais, viva com 9, um exemplo. Pode ser com 9,5, não importa, né? Mas tem que viver um degrau anterior. Se você passar a ganhar 15, que bom, parabéns, ótimo, que bom que você está prosperando na sua vida. Não implemente um padrão de vida de 15. Passe a gastar 12, 13, mas comece a guardar um pedaço. Se você chegar em 20, maravilha, que top. Que tal agora gastar 15, então? Então, essa é a necessidade, você crescer, sim, de acordo com o que está acontecendo na sua vida, mas sempre estar um degrau anterior ao que pode se ter. O Brasil, o brasileiro, vive justamente 2, 3 degraus acima do que poderia estar vivendo nesse momento, através do tal do crédito. Cada dica, né? Cada dica que, olha, realmente, cada minuto com você aqui está sendo incrível. Compartilhar toda essa experiência com a gente. E o nosso tempo passa muito rápido, mas assim, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, que eu acho que muitas pessoas falam, poxa, ele teve uma trajetória ali no Shark Tank, que visibilidade ele tem de tudo isso. Se você pudesse trazer para a gente o que marcou essa trajetória, que experiência que você adquiriu, para que os nossos ouvintes tenham isso como um insight, como um gatilho, como um aprendizado. O que você traria para nós? Uou, excelente pergunta. Olha, de novo, né, eu aprendi muita coisa, né, mas vou tentar destacar aqui o seguinte, né, o quão é importante você estar no seu eixo. O que eu quero dizer com isso, né? No dia a dia, né, na nossa vida cotidiana, corrida e tudo mais, a gente, invariavelmente, as pessoas, as empresas, as situações, as questões tentam nos seduzir, né? Fazendo a gente olhar para os lados, né? Tem um livro muito famoso que chama A Única Coisa, né? Que vai totalmente em encontro com uma fala do Chris Gardner, né? Chris Gardner é aquele cara que teve a vida inspirada no filme A Procura da Felicidade, com Will Smith e tal. Ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, não tem plano B. Não existe plano B. Existe plano A. E acabou. E eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer por onde até dar certo. Não tem que ter plano B e acabou. Então, é isso que eu quero dizer da importância de estar com o seu eixo, né? Então, assim, nesses quase 20 anos que eu tô na área de financeira, inúmeras vezes eu tive possibilidades, ofertas, tal, para sair, para fazer outras coisas. E às vezes até mais rentáveis, que eu iria ganhar melhor. Mas não tem nada melhor para mim, e eu tô explicando isso para você fazer essa autorreflexão, do que estar no meu eixo, ou seja, fazer o que eu amo, fazer o que eu sei fazer, o que eu entendo como missão de vida na Terra por fazer. Então, assim, pra mim não tem valor que pague transformar uma vida, uma família, um casal, né? Casais que chegam pra mim e falam assim, cara, ó, é a minha última instância, se você não resolver, a gente vai se separar, né? E aí a gente conseguir reverter isso. Então, isso é muito importante pra mim, né?
a gente tá no nosso eixo. E quando a gente tá no nosso eixo, a gente tá na nossa frequência, a gente cocria a nossa realidade, tudo que vem para somar. Né? Então, o Shark Tank aconteceu exatamente isso. Por estar no nosso eixo, eu e meu sócio, o Shark Tank veio, somou muito para a empresa, né? A visibilidade foi astronômica, de fato. Né? Então, eu acho que esse é um dos aprendizados, insights que a gente teve com essa participação. Incrível. A sua fala agora remete um insight aqui para mim. O quanto que o seu propósito de vida está voltado para ajudar pessoas. E a NPW tem um propósito de conectar pessoas. Então, a nossa gravação com certeza não foi por acaso, essa contribuição. Eu finalizo aqui o nosso bate-papo com muita gratidão por tudo que você contribuiu, compartilhou. Parabéns pela sua competência, pela sua trajetória e que você continue decolando cada dia mais. Sucesso sempre e vai aí o nosso muito obrigada em nome do time NPW. Eu que agradeço, Karina. Foi um prazer estar aqui, fazer esse bate-papo com vocês, com todo o time aqui da NPW. E fico à disposição, né? Bora fazer outros bate-papos aí mais pra frente. Maravilha. Show, Thiago. Muito obrigado e até a próxima, gente.